Olá, alunos! Estamos dando início a mais uma videoaula nossa, onde estaremos dando continuação à nossa disciplina de pastoral urbana, onde nós estaremos assim hoje falando, dos capítulos 4, 5 e 6 e falando hoje, começando falando a respeito dos pobres na cidade. Nós falamos de como começou todo esse processo de urbanização, do rural para o urbano, as consequências que foram geradas com isso, teve um grande crescimento econômico, mas também teve um grande crescimento de desigualdades sociais. E a pastoral urbana ela está assim voltada para essa parte de lidar com essas desigualdades sociais de uma forma que ela venha assim ajudar com que a sociedade, as pessoas de mais vulnerabilidade, elas possam ser assim assistidas e auxiliadas pela igreja nesse trabalho de pastoral urbana. E falando hoje dos pobres na rua, as pessoas que vivem na rua. Nós sabemos que estamos passando um momento muito difícil, esse momento da pandemia, onde as pessoas, muitas pessoas estão morando na rua. Já tínhamos aquelas que moravam na rua antes da pandemia, em situações precárias, e agora com esse problema, com essa pandemia, houve um aumento muito grande de pessoas irem morar na rua por consequência das dificuldades financeiras. Como eu tinha falado na nossa aula anterior, pessoas que tinham um lar, tinham uma casa, e a maioria dessas pessoas, a casa era alugada e ficaram sem ter como pagar aluguel porque ficaram desempregadas, e muitas foram morar na rua. Tem passado várias matérias nos jornais, nós temos visto na televisão casos assim de pessoas que moravam na sua casa, pagavam seu aluguel, tinham sua família e hoje não tem como pagar esse aluguel e foram morar na rua. É uma realidade triste a qual nós estamos passando, mas que precisa ser assim bem refletida. É preciso que se crie políticas públicas para poder ajudar essas pessoas que vivem nas ruas, vivem em situações precárias, muito precárias. E a pastoral urbana, onde que ela entra nessa parte? Ela entra na parte realmente de fazer a sua parte, de dar essa assistência para essas pessoas. Pessoas que muitas das vezes vão estar na igreja e pessoas que muitas vezes não vão estar na igreja. E como eu falei, a igreja ela vai até essas pessoas. É muito importante que o pastor, o líder, ele tenha essa visão. Não adianta nada os membros terem essa visão, quererem fazer essa parte, se o próprio líder ele não tem esse desejo, ele não passa essa visão. Então é muito importante que o pastor, o líder, ele passe essa posição para os membros, para a igreja, e encontre ali pessoas que queiram realmente ajudar. Como eu falei, esse trabalho é muito árduo, é muito delicado e precisa que pessoas que amem essa área, que gostem dessa área, que queiram ajudar, estejam ali para ajudar, que ajudem de coração, com o coração voltado para essa obra. É como eu falei, o Evangelho ele não é só feito de levarmos a palavra, de pregarmos a palavra, mas também de dar assistência aos pobres, de ajudar os pobres. E eu tenho aqui um versículo que eu queria compartilhar com vocês, alunos. Está lá em 1 Coríntios, uma das cartas que Paulo escreve para a igreja de Corinto, tratando essa questão de dar assistência aos pobres, de auxiliar os pobres, de ajudar os pobres. Então o apóstolo Paulo já tinha essa preocupação, e lá no início Jesus também tinha essa preocupação, passa para os discípulos. Agora o apóstolo Paulo, em suas cartas, não só em Coríntios,
mas em suas outras cartas ele também procura procura mobilizar as igrejas em relação a essa questão da pastoral urbana, de ajudar os pobres, né, de auxiliar os pobres, de dar toda a assistência para aqueles que realmente precisam ser ajudados, para que essas pessoas venham ser restabelecidas na sociedade, para que elas possam ter um trabalho, para que elas possam se manter, para que elas possam se socializar, que elas possam interagir, enfim, que elas possam participar de uma sociedade sendo assim restabelecida a sociedade, e que ela possa se integrar, né? Estar ali no meio, e que ela possa ser ajudada dessa forma. Então aqui o apóstolo Paulo, ele fala em 1 Coríntios, no capítulo 16, lá no primeiro versículo, ele fala assim, só para nós termos uma noção: ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajudar, conforme a sua prosperidade, para que se não façam as coletas quando eu chegar. E quando tiver chegado, mandarei os que por cartas aprovardes, para levar a vossa dádiva a Jerusalém. E, se valer a pena, eu também irão comigo. Então o apóstolo Paulo ele já passa isso para não só para a igreja de Corinto, mas para todas as igrejas. Ele procura passar em suas cartas a importância da pastoral urbana, de ajudar os pobres, de auxiliar os pobres. E ele deixa claro aqui nessa carta a importância, né, da igreja, aquelas pessoas que têm condições de ajudar, de procurar ajudar. O evangelho, ele não se resume somente na palavra, ele se resume também na ajuda ao próximo, de ajudar o próximo. E a igreja, ela precisa ter essa visão. Os pastores e a igreja precisam juntos terem essa visão de trabalhar, de criar essa pastoral urbana na sua igreja, onde vai estar auxiliando, beneficiando a comunidade, a sociedade, não só os da igreja, mas também os fora da igreja. Bom, e nessa questão das pessoas que moram na rua, das pessoas que estão ali passando por situações difíceis, que ainda mais agora nesse período de frio, nós vemos assim muitas igrejas trabalhando no sentido de levar agasalho, né, de fazer sopa para as pessoas ali na rua, de auxiliá-las. Nós temos visto muito essa questão, esse período de frio que nós estamos passando. Algumas pessoas estão morrendo, as pessoas que estão morando na rua estão morrendo de frio. Nós tivemos pouco tempo um relato aí grande lá em São Paulo, no estado de São Paulo, pessoas que morreram ali na rua, morreram de frio, do tamanho que era o frio. E pouco tempo também eu vi uma ação muito importante, e essa ação foi aqui no Rio de Janeiro, uma coisa muito importante, que eu vejo assim até como um exemplo, né? Um exemplo para nós, aqui no Rio de Janeiro, de um shopping, se não me engano no Norte Shopping, né? Eles pegaram um espaço lá que eles não estão usando para abrigar essas pessoas que estão na rua, passando frio, passando uma situação difícil, para abrigar, cadastrar essas pessoas e colocarem ela ali num setor do shopping onde não é usado, né? Para que essas pessoas possam dormir ali, elas possam passar a noite ali, né? Não ainda não morar, mas passar a noite ali para não enfrentar o frio da noite, né? Não pegar chuva à noite. E ali eles ficam ali, não sei se vocês viram essa matéria, passou pouco tempo, dormem ali, ficam ali, tem ali uma refeição para eles, né? Tem um café, tem uma refeição para eles ali, e para que eles
possam passar a noite ali no shopping. Então foi um exemplo bom que nós vimos, um exemplo recente, né, bom, que nós vimos, mas isso ainda é muito pouco do que se pode fazer. E agora a igreja ela precisa se mobilizar nesse sentido e procurar ajudar de alguma forma essas pessoas que muitas vezes vão chegar à igreja precisando de Jesus, vão aceitar Jesus, mas e depois? Essas pessoas muitas vezes vão chegar, moram na rua, não têm o que comer, não têm o que vestir, ouviram a palavra, aceitaram Jesus e não têm para onde ir. Será que as igrejas estão preparadas e mobilizadas para assistir essas pessoas que vão chegar? Será que as igrejas estão assim preparadas para acolher essas pessoas, para dar a assistência que elas precisam? Então é um caso para nós, alunos, pensarmos, né, meditarmos e também colocarmos em prática. Mas como eu falei, a liderança da igreja, os pastores, eles precisam ter essa visão. Não adianta nada o membro ter essa visão se o líder não tem essa visão. Essa visão ela precisa partir do líder para que a igreja venha se mobilizar, para que a igreja venha fazer um trabalho assim em conjunto, né, e que esse trabalho venha crescer, onde a igreja ela vai ficar como referência ali, não só de salvação de almas, não só de libertação, mas também de assistência social. E a pastoral urbana, ela vai tratar também, o interessante dessa disciplina, né, desse trabalho, é que ele ajuda essas pessoas, mas também capacita essas pessoas a não ficarem mais dependentes de ajuda, não ficarem mais dependentes de cesta básicas, não ficarem mais dependentes, né, de roupa. A pastoral urbana, o trabalho dela é restabelecer essas pessoas, colocá-las novamente no seu convívio social, onde elas vão ter o seu trabalho, vão ter o seu emprego, vão ter o seu sustento, vão ter a sua roupa e vão até fazer parte desse trabalho e vão até ajudar outras pessoas. Esse é o trabalho da pastoral urbana. Sabemos que não é só darmos cestas básicas, isso não vai resolver o problema. Vai amenizar, sim, é importante, sim, mas é preciso criar políticas públicas que façam que essas pessoas sejam restabelecidas, elas venham ser reestruturadas, que elas venham ser levantadas, que elas venham caminhar com as suas próprias pernas, para que elas não fiquem dependentes da igreja, para que elas não fiquem dependentes desse trabalho social, mas que esse trabalho social venha ajudá-las ao ponto de retomá-las novamente à sociedade, para que elas venham ter um trabalho digno, que elas venham ter, né, uma casa digna, um local para morar, a sua casa própria. Então esse é o trabalho e é muito importante da pastoral urbana. Bom, outro ponto também é que às vezes, né, infelizmente acontece que dentro dessa pobreza, dentro dessa necessidade, surgem aquele nome que até assim para nós assim é um pouco assim novo, né, assim até chocante, mas tem aquelas pessoas que gostam de ainda se aproveitar da situação daquelas pessoas que estão precisando serem assim ajudadas, precisando serem assim restabelecidas. E nessa questão de pobreza, de pessoas que precisam ser ajudadas, infelizmente surgem pessoas que querem assim se aproveitar dessas pessoas. Elas se julgam, falam que vão ajudar, mas na verdade elas querem se beneficiar daquelas pessoas que estão precisando de ajuda. E é uma realidade, infelizmente, acontece, que são chamados como profissionais da miséria. Quem são esses profissionais da miséria? São pessoas que se intitulam pessoas preparadas, capacitadas para ajudar aquelas pessoas que estão ali
em casos, né, de vulnerabilidade, estão ali precisando de ajuda, elas se oferecem para ajudar essas pessoas, mas na verdade nessa sua ajuda elas querem realmente serem beneficiadas por aquelas pessoas que precisam ser ajudadas, alunos. Infelizmente tem essas pessoas que são colocadas como profissionais da miséria, que usam da miséria do povo, que usa da miséria do pobre para se beneficiar. Ela fala que vai ajudar, né, e acaba se beneficiando dessa pessoa que na verdade estava precisando de ajuda. São os chamados profissionais da miséria, que na verdade, em vez de ajudar, eles acabam assim tirando, né, daqueles que têm muito pouco, que vão ganhar ainda muito pouco. E nós vamos para várias questões, né, referentes a essa ajuda que eles se oferecem a ajudar e acabam se beneficiando dessa ajuda que eles oferecem. E a gente pode ir para várias áreas, várias questões, vários benefícios, né, que podem ser assim alcançados e direcionados para essas pessoas que precisam de ajuda. E são através desses benefícios que eles conseguem para essas pessoas é que eles acabam tirando dessas pessoas. Infelizmente, tem pessoas assim também. Bom, então nós vamos caminhando para essa parte, né, falando das pessoas que moram na rua, falando da ajuda que elas precisam, falando dessas pessoas que precisam de ajuda e pessoas se oferecem para ajudar e acabam, na verdade, explorando essas pessoas, e a gente passa para essa parte que é muito séria. Bom, na outra parte da nossa aula, nós vamos estar dando continuidade sobre essa questão. Espero que vocês estejam gostando da nossa aula, das nossas aulas, né? Nós vamos dar continuidade no nosso próximo vídeo e vamos continuar falando não só das pessoas que moram na rua, não só das pessoas que querem prejudicar em vez de ajudar, né? Então, até a nossa próxima aula.